Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E o Corinthians avança de fase na Sul-Americana. O Corinthians empatou agora há pouco aí com o News Old Boys jogando na Argentina. Jogo que terminou empatado em 0-0. E com esse resultado o Corinthians acaba avançando aí para as quartas de finais da competição da Conmebol. Né? Vamos destrinchar um pouquinho aí sobre o que foi esse jogo. Né? O Corinthians ele enfrentou lá na Argentina um clima bem hostil novamente. Né? É o segundo adversário que o Corinthians tem aí na Sul-Americana, ou Sul-Americana, chame como quiser, aí tem uma burocracia que os canais oficiais têm que chamar de Sudamericana, mas eu não sou canal oficial de ninguém, não tô recebendo nada da Conmebol, então eu chamo de Sul-Americana e quem quiser que me pague. É o seguinte, o Corinthians então ele chega na Argentina, né, e teve um ônibus da torcida do Corinthians que foi apedrejado, né, então a gente já começa aí novamente com um clima hostil, semelhante com o que foi contra o Universitários lá do Peru. E no estádio, cara, a gente teve mais uma vez episódio de racismo, né? Mais uma vez aí a torcida da Argentina, os argentinos, fazendo gestos racistas para a torcida brasileira, para a torcida do Corinthians. E a gente sabe que não vai dar em nada, né? A gente sabe que a Conmebol não vai tomar medida alguma, mas como foi o jogo? Bom, o Corinthians ele foi a campo aí com o famoso 4-3-3, né? Com o Bruno Mendes fazendo a lateral direita, hoje Gil, Caetano, o Bidu fazendo a esquerda, Fausto Vera e Maicon como volantes e o Juan Oliveira como organizador aí do meio campo, Wesley Adson nas pontas e o Yuri Alberto de centroavante. Cara, eu tenho muitas ressalvas com relação a essa escalação, né? Eu acho que o Caetano ele mostrou que é um ótimo zagueiro também, comprovando aí que para mim o Gil hoje é a quarta opção. A gente tem Caetano muito bem, Murilo muito bem, Bruno Mendes muito bem e o Gil que é titular absoluto e não justifica essa titularidade. Mas enfim, né? O Fagner sendo reserva para um zagueiro, né, o que chama muita atenção, inclusive o Emerson Sheik falou sobre isso em uma das alfinetadas aí daquela treta que ele teve quando o Fagner saiu em defesa do Gil aí, que foi criticado pelo Sheik. Um dos argumentos que o Sheik usou foi justamente esse, foi que o Fagner hoje é reserva de um cara que nem da posição dele é. Né? E de fato foi o que a gente viu hoje, o Bruno Mendes ali na lateral direita dando segurança ali para a defesa, né? Mas eu diria que os elogios ali param nos três, Cássio, Caetano e Bruno Mendes, né? Eu achei o Matheus Bidu um tanto quanto perdido, tanto para apoiar quanto para defender. O Gil hoje fez uma partida um pouco mais regular, um pouco mais segura, mas mesmo assim ainda tomamos muito sufoco no primeiro tempo. E, cara, eu vou fazer aqui fortes críticas a Maicon e Fausto Vera. Né? Eu acho que os dois, principalmente no primeiro tempo, foi um primeiro tempo onde o Corinthians ele não teve saída de bola alguma. Né? Maicon e Fausto Vera a todo momento tocando para trás, tocando de forma horizontal. O Corinthians não conseguia sair, inclusive no segundo tempo teve um lance que o Maicon ele toca pro Cássio, né? Aí apertam o Cássio, o ataque do News Old Boys. O Cássio consegue achar o Maicon de certo modo livre. E o Maicon, ao invés de desafogar, ao invés de chutar para lateral, ao invés de sair pro jogo, ele volta a bola pro Cássio com os caras ali apertando. A sensação que eu tenho de Maicon e Fausto Vera hoje jogando, juntos pelo menos, é aquela coisa de comigo não morreu, sabe? Pega a bola e solta rápido pra não falarem que fui eu que perdi. Eu sinto muita falta do Gabriel Moscardo, felizmente parece que na próxima rodada ele já estará relacionado novamente.
Eu sinto muita falta do garoto aí de 17 anos, que para mim hoje ele é titular absoluto na posição. Espero que volte tão bem quanto vinha jogando. Juan Oliveira armando o time. Cara, é muito limitado. Eu acho o Juan Oliveira um cara esforçado. Eu acho que ele pode funcionar aí, talvez fazendo uma dupla com o Renato Augusto. Mas precisa de alguém mais pensador do que o Juan Oliveira. Eu acho o Juan Oliveira um cara limitado, eu acho ele um jogador mediano. E ele não conseguiu, no primeiro tempo que ele ficou aí o primeiro tempo inteiro, ele não conseguiu articular o time, né? O Corinthians ele não teve aí quase saída no primeiro tempo. E pro segundo tempo, inclusive, entra o Juliano, e o Juliano entra bem melhor do que o Juan. O Juliano, que é um cara que a gente vinha criticando muito, mas entrou melhor aí, conseguindo aí fazer algumas saídas pro jogo. Adson entrou perdido no jogo, né? Ele conseguiu se encontrar um pouco mais no segundo tempo, mas para mim o mais lúcido do primeiro tempo do Corinthians, dos jogadores de linha, sobretudo dos jogadores de frente ali, era o Wesley. O Wesley ele tenta sair com a bola, tentava alguma coisa diferente e acabou sendo sacado no segundo tempo. Bom, o primeiro tempo foi domínio ali na verdade o jogo todo foi de domínio do News Old Boys. O Corinthians jogou realmente fechado, jogou para não tomar gol, conseguiu, né? Foi o suficiente para garantir a classificação, mas isso me preocupa, né? Me preocupa porque a gente tem aí agora umas quartas de finais da Sul-Americana contra o Estudiantes ou contra o... Esqueci agora quem que é o adversário do Estudiantes. Enfim, seja quem vier aí da Sul-Americana, a gente vai ter aí as quartas de final. E cara, a gente não pode jogar dessa forma, né? Estudiantes ou Goiás, né? A gente sabe aí que o Goiás, nesse confronto, eu acredito que seja o mais fraco. Primeiro jogo, o Estudiantes ganhou de 3-0. Então muito provável que seja o Estudiantes. Mas o Corinthians não pode jogar dessa forma tão reativa. Se o Corinthians jogar só para se defender contra mais um time argentino, cara, vai ficar difícil. E a Sul-Americana é um campeonato que pro Corinthians é muito interessante, porque ela não só dá vaga para Libertadores do ano que vem, assim como a Copa do Brasil também, mas ela também dá vaga para a própria Copa do Brasil, né, que hoje o Corinthians não tem a vaga, e para 2 outros campeonatos, que é o caso da Recopa e de um campeonato aí que joga contra o campeão da Europa League, né? Que é como se fosse aí não um mundial, né? O instinto intercontinental, né? Cara, e preocupa essa forma de jogar reativa, né? O Corinthians ele tá aí agora há 10 jogos sem perder, né, uma invencibilidade de 10 jogos, sendo 7 vitórias e 3 empates. Mas é um time que você não passa uma confiança ainda pro torcedor, né? São 10 jogos aí que o time não ganha, mas ele não convence, ele não tem aquela coisa de domínio do Corinthians. São jogadas esporádicas, são jogadas de certo modo achadas, né? É um jogo ou outro que o Corinthians faz bem e some, desaparece, parece que esquece como joga a bola. Enfim, né? O que importa hoje realmente de fato é a classificação. Próxima partida do Corinthians aí, provavelmente a gente tem o retorno de peças importantíssimas para o restante da temporada. É o caso como eu já citei aqui, do Gabriel Moscardo, né, que para mim é um dos que mais está fazendo falta nesse time. Tem provavelmente a volta do Matias Rojas, que jogou um jogo e meio, né, e se lesionou aí numa pancada, numa dividida, lesionou o tornozelo, mas já deve voltar na próxima partida, ao menos a ser relacionado, né? E tem, enfim, a volta do Mosquito, né? O Mosquito que tá, se eu não me engano, acho que é quase 1 ano e meio, 2 anos lesionado, teve uma lesão mais grave aí,
e agora parece que já retornou aos treinos e pode já ser relacionado na próxima partida. Então é sim um reforço importante, é um reforço interessante para o Corinthians, visto que muitas vezes o Adson ele faz boas partidas, né, ele faz um jogo muito bom que a gente olha pro Adson e fala, pô, esse cara tem que ser titular urgente, e quando ele no jogo seguinte a gente vai ver o cara erra passe de meio metro. Então eu acho que esse retorno do Mosquito também é muito importante para o time do Corinthians. Corinthians que pega agora o Curitiba. Jogo aí que acontece no domingo, dia 13, dia dos pais, às 4 horas da tarde, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. E cara, é aquele jogo para o Corinthians vencer e convencer. Né? É aquele jogo para o Corinthians vencer e pegar moral para ir para o dia 16, pro segundo jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Pode parecer olhando assim, falar, uma partida mais fraca, uma partida onde o Corinthians é franco favorito. Sim, é franco favorito, mas um tropeço nesse jogo pode colocar aí uma confiança talvez em xeque. Então é importante para o Corinthians ganhar, fazer saldo, até para se distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento, né? Porque hoje a diferença aí pro primeiro aí da zona, que é o Santos, é de apenas 2 pontos, né? Então é muito importante para o Corinthians ganhar e ganhar bem essa próxima partida contra o Coritiba. E, bom, do jogo de hoje, cara, é o que eu falei, eu acho que o Corinthians ele precisa urgente aí ter um pouco mais de qualidade, principalmente no setor ofensivo. Né? A gente criticou muito o defensivo na última partida contra o Inter e hoje a gente faz críticas ao setor ofensivo do Corinthians. Né? Teve uma criação muito abaixo do esperado. O senhor Yuri Alberto errando muitas bolas ali na frente, não conseguia segurar a bola, não conseguia fazer a parede. E isso prejudicou muito o time do Corinthians. É aquilo que a gente vem falando, cara. O Yuri Alberto tem horas que ele precisa fazer o pivô e ele não consegue. E eu queria fazer um comentário sobre o finalzinho do jogo. Né? Finalzinho do jogo a gente viu ali o time do News Old Boys atacando, pressionando o Corinthians, indo pra cima. Mas num determinado momento o Corinthians ainda conseguiu sair pro jogo e a bola caiu no pé do Fagner. E cara, o Fagner, ao invés de levar a bola, faltava acho que 1 minuto para acabar o tempo aí de acréscimo, ao invés dele levar a bola para a linha de fundo e segurar ela lá, não, ele tenta fazer um cruzamento, erra, o Corinthians toma um contra-ataque, quase que toma ainda ali mais uma pressão do News Old Boys, e aí o Corinthians consegue sair dessa vez pelo outro lado com o Romero. E aí o Romero faz o que tinha que fazer, né? Ele leva a bola pro fundo, não tenta atacar e espera o juiz acabar o jogo, né? É coisa básica do futebol, é aquilo, né? Se o Brasil tivesse feito o que o Romero fez hoje no final da partida, o Brasil teria se classificado diante da Croácia. Mas enfim, como já falamos, próximo jogo do Corinthians aqui vai ser contra o Coritiba. E na sequência a gente enfrenta o São Paulo no Morumbi no dia 16, quarta-feira, às 7h30 da noite. Fiel, eu queria fazer um pedido para vocês aí que estão ouvindo aí o podcast, vocês que acompanham nosso programa, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, pelo Deezer, ou pelo Google Podcast. Sigam a gente lá no Instagram. Se você está ouvindo aí pelo YouTube e ainda não segue, já segue a gente, ativa aí o sininho para você ficar ciente aí dos próximos episódios, beleza? Por hoje é isso, Fiel, um abraço, é nóis e vai Corinthians!